Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração, em Ezequiel capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque são casa rebelde. Irmãos, Deus levantou o profeta Ezequiel para poder falar para o povo de Israel que se eles não se convertessem dos maus caminhos, que se eles não voltassem a praticar, aleluias, o que eles tinham prometido diante de Deus, diante de Moisés, né? Porque o Senhor eles tinha colocado as leis sobre aquele povo, que enquanto eles obedecessem, a bênção do Senhor estaria com eles. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele coloca diante de nós duas portas, a bênção e a maldição. E o Senhor ainda ele fala: escolhe, pois, a bênção. E aquele povo, até o momento, estava andando sobre a porta da bênção, mas depois eles se desviaram do caminho do Senhor e com a rebeldia deles, eles atraíram a maldição. Então não é Deus que amaldiçoa, a nossa própria rebeldia de deixar os caminhos do Senhor, indo para o caminho do diabo, né? Porque o mal pertence a Satanás, a gente vai colher a maldição na nossa vida. Então, para ser profeta naquele tempo, tinha que viver, aleluias, o que Deus tinha que viver e demonstrar o que Deus ia fazer com aquele povo. Então, o Senhor falou para Ezequiel: olha, você vai mudar de dia e vai fazer isso com o povo vendo. Você vai tirar sua mobília e durante a tarde você vai fazer uma brecha no muro, né? Você vai fazer uma brecha no muro e você vai sair, né? Como quem sai mudando para o cativeiro, à vista deles. Na abertura da parede, tira para fora dali aos olhos deles. Então, e você vai caminhando. Deus estava fazendo com que Ezequiel demonstrasse para aquele povo como que seria a ida deles para o cativeiro. Deus já estava fazendo uma pequena demonstração se eles não se arrependessem. Então o profeta, naquele tempo, ele tinha que viver aos olhos do povo uma demonstração que Deus ia fazer acontecer com eles se eles não se voltassem. Então, mesmo com aquela demonstração, o povo continuou em rebeldia, porque aqui cumpre o versículo 12: eles têm olho para ver e não vê, têm ouvido para ouvir e não ouvem, porque são casa rebelde. Então, os irmãos, para melhor compreensão, lê o capítulo todo. A palavra do Senhor, irmão, está nos dizendo que nós não devemos ser casa rebelde. Por quê? Porque os irmãos já sabem da história, sabe o alto preço que Israel pagou, e Deus tem um negócio a tratar com este povo ainda. Então, se o Senhor tratou com eles, o que achamos que nós vamos passar desapercebido, ou que nós não vamos pagar o preço se nós ficar com a rebeldia, Rabandagaçub e Andarai? Então o Senhor está falando para você e eu nesta tarde: não seja casa rebelde. Você sabe por quê? Porque Deus estava demonstrando através de Ezequiel, e aquele povo falava assim que nada não vai se cumprir, e ainda que se cumpra, não é para agora, é para muito tempo depois. E muitas das vezes nós estamos agindo assim. O Senhor está falando que quer conserto na nossa vida. Muitas das vezes a gente não dá um crédito, ou fala que nada, não é para agora, não vai acontecer agora. Se acontecer, mas cuidado, porque nós não conhecemos o coração de Deus, e a palavra do Senhor fala que de Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá, amém? Fique com esta palavra e não sejamos casa rebelde, amém?